Sejam todos muito bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Versão Brasileira Podcast nesse ano de 2026. E a gente já começa assim num grande estilo, vamos dizer assim, né? Com um ator dublador que tem nada mais, nada menos que 64 anos de trajetória nessa arte que a gente tanto gosta. Então, além de ator dublador, também um locutor, cantor, muitas facetas no meio da arte. Quero agradecer de coração e quero que vocês recebam Orlando Vigiani. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Maurício. Um abraço a você, as minhas felicitações aí de um ano de 2026, repleto de coisas boas para você e para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Grandes coisas possam acontecer, entre elas a saúde, a paz, a tranquilidade e a prosperidade para todo mundo, né? É o que eu desejo de coração a todos nesse ano que se começa, né? Então, estamos aí à sua disposição para poder dirimir algumas dúvidas, poder falar sobre a profissão, enfim, falar de muita coisa boa dentro desse mundo mágico, que eu sempre digo, a dublagem é um mundo mágico. Então, nada mais é do que a possibilidade da gente poder se expressar a nossa arte através da voz. Maravilha. Senhor Caio, não acha esse martelo um pouco grande demais? Acha que o pobre coitado, como você pode me pegar tão facilmente? Então vamos começar falando justamente do início da sua trajetória. Acho que pouca gente sabe que você não começa na dublagem, né? Na verdade, você tem oportunidades ali como cantor e radioator. Como que surgiram esses primeiros, vamos dizer assim, empregos, né, nessa sua vida de artista como cantor e radioator? Bom, na verdade, eu posso começar dizendo para você que eu comecei cantando num circo, que antigamente, né, o circo estava muito presente, né, nas cidades de São Paulo, pelo interior afora, né, no Brasil todo, né, hoje não tem muito circo, né, praticamente não existe. Uhum. Então, eu comecei cantando em circo, né, ganhei um prêmio lá prêmio de, ainda me lembro disso, eu tinha 5 anos de idade, 4 mil e poucos reais, reais não, é o dinheiro da época, né? Uhum. Não me lembro o dinheiro da época, mas eu sei que era 4,5, uma coisa assim que o meu pai e minha mãe disseram, olha, você ganhou 4,5 aí. Eu falei, eu que entendi alguma coisa? Claro que não, para mim era uma novidade, eu só queria brincar. Eu fiz aquilo como brincadeira, depois eu fui fazer um teste na rádio e TV Tupi, na época, em 1958, ou 57, não sei bem o ano, eu devia ter uns 8 anos. Fiz o teste, passei e comecei já a cantar no programa, você que está nos assistindo agora, pode entrar no Google e pesquisar, Clube Papai Noel. Era um programa antiquíssimo, na década de 50, que revelou vários cantores, e eu comecei ali cantando com 8 anos, fiz um teste na sexta, já comecei a cantar no sábado, olha só como é que era. Maravilha. Então, eu sempre gostei de cantar, canto razoavelmente bem, então a minha carreira começou ali como cantor de circo, depois cantor de rádio e de televisão, porque tinha um programa na televisão, porque o Papai Noel também tinha um programa na televisão, e depois dali, 1962, eu fui fazer um teste, me levaram para fazer um teste na Rádio São Paulo. Então, mais antigos devem saber que era a rádio aqui, onde eram exibidas as radionovelas, né? Que na época, na década de 50, 60, fazia um grande sucesso, quando a televisão ainda não atingia, né, com muita propriedade ainda o Brasil inteiro, através das novelas, né? Hoje, isso aí é muito fácil, você clicar e ter a novela que você quiser para poder assistir. Mas naquele tempo eram as radionovelas que traziam, ou que levavam ao público que ouvia o rádio em casa, né, as emoções das aventuras, né? Era muito interessante isso. E eu fui fazer um teste com 500 e poucas crianças. Caramba. E eu lembro que a minha mãe me levava e eu fiquei, acho que foram 3 dias de teste, ali no aeroporto, era a Avenida Miruna, ainda me lembro desse nome aí. A rádio a Rádio São Paulo era ali, junto com a Rádio Pan-Americana, eram os dois ali. Sim. Então, eu fiz esse teste, fiquei fazendo o teste ali, desculpa, por uma semana, e ali, então, eu fui aprovado em primeiro lugar. A Áurea Maria, que depois também teve uma larga experiência, uma larga atuação na dublagem brasileira,
hoje ela já não está mais entre nós, mas era uma ótima atriz, uma ótima dubladora, e ela ganhou comigo, ela como mulher, como menina, e eu como menino. Eu tinha 11 anos de idade. Aí comecei a fazer radionovelas nessa Rádio São Paulo. E me lembro que eu fazia uma radionovela ao vivo, gente. E meu pai me levava. Essa radionovela era às 10 horas da noite. Eu ainda me lembro o nome dessa novela. Chamava-se Quando o Passado Volta. Olha só. Caramba. Será que tem algum trecho na internet dessa novela? Algum arquivo? Eu acredito que não. Mas hoje tudo com as mídias sociais aí, essa coisa toda, né? A internet hoje tomando conta do mundo, né? Então, pode ser, em um Google da vida aí, de repente, possa ter algum registro disso. Eu acho improvável, mas não é impossível, né? E eu tinha 10 anos, eu subia numa cadeira e eu fazia a novela, e o que acontecia comigo? Os efeitos eram feitos dentro do estúdio, né? Aquela coisa de você dar passos, né? Fechar uma porta, abrir uma porta, andar na areia, enfim, para levar ao ouvinte, né? Exatamente a emoção, de onde está, para a pessoa imaginar, né, a radionovela, imaginar o seu ator, imaginar as situações que acontecem numa radionovela, né? A radionovela mexe exatamente com essa mente, né, com a mente das pessoas, avaliando, projetando aquilo que está acontecendo. Então, no caminhar de uma tarde, essa coisa toda, com a musiquinha no fundo, se caminhando assim, você imagina que você esteja caminhando num jardim, né? Num parque. Então, essas emoções eram feitas ao vivo ali no estúdio, né? Então tinha todo um aparato, porta, janela, areia, cavalo que andava, né, que eram 2 cocos, né, que todo mundo sabe disso, né? Você fazia assim. Então era quando gravava-se as novelas na época de Bang Bang, essas coisas todas, né? Novelas caipiras, inclusive. Então os cavalos eram assim, né? Feitos com cocos, né? Para imitar o andar dos cavalos. Então eu ficava olhando para trás, para ver, né? Porque eu era uma criança de 11 anos, né? E na hora da minha fala, as pessoas iam lá me cutucar, porque eu tinha que falar, porque era ao vivo. Aí tá. Então eu falava. Então, até que eu fui repreendido uma vez: olha, garoto, você tem que prestar atenção, você não pode ficar olhando para trás. Mas vai falar isso com uma criança de 11 anos? Pois é, né? Então, para mim, a novidade era ficar vendo os efeitos, né? A porta abrindo, a porta fechando, e eu, às vezes, me perdia. Mas isso aconteceu, acho que 1 vez ou 2 vezes, depois eu comecei a ter um foco diferente, como radioator, que eu já estava aprendendo ali, e as coisas começaram a acontecer comigo como radioator na época. Maravilha. Depois, que a sequência... Que depois, né, já chega a dublagem na sua vida, né? E lá, um diretor de uma das novelas que eu fazia, chegou para minha mãe e falou: olha, o teu filho acho que tem talento, eu estou gravando, a dublagem está começando no Brasil, e eu vou levá-lo para fazer um teste, porque não existem crianças na dublagem na época. Isso foi em 1961, 62, olha só. 62, acho que foi 62. E a minha mãe falou: nossa, mas onde é? Então era na famosa Gravação, ali na Rua Tibério 876, não esqueço o endereço, ali na Rua Tibério. Aí lá vai minha mãe me pegar e me levar lá para fazer o teste também, porque estava começando a dublagem em São Paulo. Não sei até se no Brasil, se não foi ali que começou, provavelmente foi. Então, eu fui para lá, fui levado, minha mãe me levou numa sexta-feira, também lembro o dia. Minha mãe me levou numa sexta-feira, falou: olha, sexta-feira, no sábado a gente ia viajar, ela falou: você vai fazer um teste lá, vamos ver se vai dar certo. Aí fui eu fazer o teste na Gravação. Subi na cadeira, vi lá, fiz o teste, já te digo o nome da série, e fui aprovado. 39 crianças, eu fui a 39ª criança a fazer o teste. Aí ligaram para minha mãe, naquele tempo a comunicação era muito difícil, 1962, né? Poucos telefones haviam, né? Eu não tinha na minha casa, ninguém tinha essas coisas de telefonemas, né? Mas a minha mãe deu o telefone de uma vizinha que tinha um telefone, e lá ela falou: olha, ligaram para a senhora aí e tal, parece que o seu filho passou num teste. E lá vou eu gravar a série Denis o Pimentinha. Foi a primeira série que eu gravei na Gravação em 1962. E ali, Maurício, a minha carreira, então, deslanchou, porque dentro da dublagem, dentro da gravação,
Gravação, a Gravação ficou apenas, acho que 4 anos. Depois foi fechada, aí entrou a AIC, Arte Industrial Cinematográfica, AIC São Paulo, né? Sim. E hoje já não é AIC, é BKS. Então, essa foi a trajetória da dublagem de São Paulo, onde nos estúdios da Gravação, em 1962, eu comecei a minha carreira como ator, dublador, fazendo a série Denis o Pimentinha. E ali fiz tantas outras, nossa, tenho aqui na minha cabeça vários desenhos, várias séries, que a gente pode comentar ao longo das suas perguntas aí. Maravilha. Puxa, senhor Wilson, por que atirou o seu chinelo na velhinha Tinkerbell? Por que atirei o meu chinelo? Porque não tinha uma pedra. Foi por isso. Mas o senhor dizia que devemos ser bons com os nossos amigos de 4 patas. E ali ainda na Gravação, até na AIC, né, você como criança, antigamente, pelo que alguns atores me ressaltaram aqui já, se aprendia vendo, né, os atores atuando ali na bancada. Você pode citar alguns nomes ali que você teve como grandes mestres no começo da carreira na dublagem? Claro, grandes nomes ali que eu aprendi bastante. Pode citar Drauzio de Oliveira, que já não está mais com a gente, que era um ótimo diretor. Posso citar Volner Camargo, que foi o meu primeiro diretor de dublagem, dirigindo a série Denis o Pimentinha. São atores, teve muita gente boa. Posso citar Ariomar de Matos, posso citar a Líris de Albuquerque, tantas outras, Ivete Jaime, maravilhosa, Isaura Gomes, Marcos Matias, entre tantos outros nomes que eu posso citar para você, Valdir de Oliveira, Nízia Soares. Aqui eu vou ficar falando os nomes aí para você, e você vai ver que quanta gente boa. Agora, você vai dizer, tem algum famoso? Tem sim, Lima Duarte começou ali. Eu dublava algumas coisinhas ali quando tinha voz de criança, porque eu era a única criança na época a fazer o trabalho. Então eu fazia o gato que ele fazia ali, o Manda-chuva. Exatamente. Então, quando tinha participação de um gatinho ou qualquer coisa, era a minha voz que ali de criança fazer a dublagem juntamente. Laura Cardoso, dublei com Laura Cardoso ali também, José Parisi, que na época era um ator famoso da TV Tupi, na época. Então, muita gente boa ali. Eu conheci Osmar Prado, que ficava no banco sentado lá atrás, dizendo para mim, pô, estou ouvindo você aí, garoto, tal. O Osmar deve ter mais ou menos a minha idade. E ele começando a fazer, dublando a voz, Viagem ao Fundo do Mar. Acho que foi um dos primeiros trabalhos que ele fez ali. Então, muita gente famosa estava começando ali, né? Então, eu aprendi, e a gente, como você sabe, dublava todo mundo junto, né? Sim. Então, ali, e eu na cadeira já ocupava um espaço ali que incomodava muita gente, né? Mas era legal porque você aprendia fazendo junto, né? E Sim. era muito interessante. Nossa, era uma fase romântica da dublagem brasileira, sabe? Para mim era um encantamento fazer esse tipo de trabalho com tanta gente boa do meu lado, tantas vozes famosas, né? Que deixaram aí a sua experiência para que todos pudessem ouvir e poder curtir ao longo de tantos anos. Esqueci só de mencionar um nome que foi o maior de todos que eu trabalhei, Valdir Guedes. Esse não tem como não citar. Ele, pelo lado masculino, Isaura Gomes, pelo lado feminino. Foram maravilhosos, fantásticos. Não teve nada igual. Tivemos, sim, grandes atores dubladores da época. Mas esses dois, para mim, foram as referências especiais que eu tive na minha vida. Gozer, o viajante, ele virá numa das formas pré-escolhidas. Durante a retificação do Vuldronai, o viajante veio como um grande rochedo errante. Depois, durante a terceira reconciliação do último dos Mequetrex suplicantes, escolheram nova forma para ele, a de um gigantesco vulcão. E avançando um pouquinho, né, no tempo ali, nos anos 70, você se torna diretor de dublagem e te chamam para também ser coordenador de um estúdio que estava ali nos seus primeiros passos, que foi a Alamo, né? E acho que durante, né, esse período como coordenador, algo que ficou muito marcado foi a primeira versão de O Poderoso Chefão, que foi encontrada no começo desse ano. Era uma dublagem perdida e encontraram agora. Você lembra como que foi escalar e fazer parte aí desse projeto? Isso foi em 1975. Gozado que a primeira vez o Sr. Michael Stoll
estava começando, ele tinha uma distribuidora, ele representava uma distribuidora no Brasil chamada Brás Continental. Então, ele trazia os filmes e distribuía, né? Nas poucas dubladoras que tinha na época, que eu me lembro era a Gravação, aqui em São Paulo, a IC e Ibrasom, que tinha aqui, é um outro estúdio também onde eu trabalhei. Então, o seu Michael me chamou, da primeira proposta que me fez, não me interessou. Olha só, né, jovem, né, rebelde, vamos dizer assim, não me interessa isso aí e tal. Aí fui para casa, o meu pai já era falecido nessa época, eu tinha que ajudar em casa, né, mas ele não desistiu de mim. Olha como é que é a vida, né, olha como é que é a vida, o que tem que ser é. Aí, um dia em casa, sem trabalho, dublando muito pouco nos outros estúdios, né, a minha mãe falou, tem uma carta aí para você. Falei, carta? Naquele tempo, receber carta também, né, não era assim tão fácil, né? E parte carteiro lá na minha casa na década de 70. Mas foi lá, quando eu abri a carta, era ele me convocando novamente, tinha gostado da minha entrevista e tal. Eu falei, mãe, ele falou, não, a minha mãe falou, não, você vai lá, dessa vez você vai lá, vai sentar lá, vai ver o que ele quer. E aí tem aquela coisa, né, que só o pai pode dizer. Eu fui lá, eu tinha 25 anos ou 24 anos na época. Aí sentei lá, o seu Mike falou, olha, gostaria que você... Ele falava meio assim, arrastado, né, porque ele era escocês. Então ele falava assim, todo mundo imitava o Michael, seu Michael. Ele falava, não, Vigiane, gostei e tal, gostaria de dar um emprego. Eu falei, muito obrigado, um emprego. Aí ele me falou o salário. Você vai ganhar R$2.500, não sei se o dinheiro da época, de 70. Quando ele falou isso, falou, estou empregado. Já era. Nossa, já era. Aceitei, não, mas você vai ser meu assistente. Vou precisar que você faça alguns trabalhos para mim, fora daqui. E daqui, como eu estou começando o estúdio, você vai escalar os filmes aqui comigo. E foi onde eu comecei. Isso foi um desafio muito grande na minha vida, que me deu muita base. Eu comecei a escalar os filmes, a contratar dubladores, eu mesmo que contratava, porque como eu já vinha de alguns anos, né, então eu conhecia muita gente lá fora. Então eu formei um grande elenco na Alamo, eu posso dizer isso, né? Formei um grande elenco na Alamo. Eram todos de carteira assinada, naquela época o seu Michael assinava carteiras, todo mundo carteira assinada, e eu dividia em grupos. Um grupo trabalhava de manhã e um grupo trabalhava à tarde, de dubladores. E ali fizemos grandes trabalhos de dublagem, mas grandes trabalhos. Esse foi um deles, Poderoso Chefão, que eu dividi a direção com o meu saudoso amigo Raimundo Duprá. E isso me dá assim, uma satisfação muito grande, porque as vozes fui eu que escolhi, mutuamente. E o Gastão Malta, né, ouvindo lá, também já não está entre nós, Gastão Malta, maravilhoso, fantástico ator, dublador, e conseguiu fazer a voz igual o Don Corleone? Marlon Brando. E você acredita que essa noite eu sonhei com o Marlon Brando? se contar quem estava ouvindo, nossa, você acredita? Você acredita? Caramba. Ele entrou numa sala, eu vi que era o Marlon Brando. Falei, o que esse cara está fazendo aqui? Entrou, sentou, assinou os documentos e falando, e depois, olha só, falando português, depois eu volto para falar com vocês. Marlon Brando, cara, você acredita nisso? Eu não acredito, mas aconteceu, então estou dizendo isso. E o Gastão fez a voz maravilhosa, bem próxima do original. Aí eu escalei outros atores que estavam trabalhando na época na Alamo, e foi feito um trabalho de primeiríssimo nível. Primeiríssimo nível. Quem puder assistir, ainda não sei se você pode entrar no YouTube, acessar isso e trazer, poder ver e ouvir, vai ser maravilhosa. A dublagem foi maravilhosa, foi muito bem feita. Eu tenho orgulho. Esse foi um primeiro trabalho que eu fiz fiz tantos trabalhos na minha vida, gostando muito de fazer o que eu faço, mas esse, para mim, teve uma atuação especial, como diretor, como ator, dublador, e também como coordenador, como escalar as vozes. E aí começou a minha carreira dentro da Alamo, que eu fiquei até 1984. Certo. De 74 até 84, praticamente 10 anos na Alamo. Maravilha, maravilha, que história legal. Se tivesse vindo por amizade, então os ratos que arruinaram sua filha já estariam sofrendo. Mas quem é ele? Como se chama? O nome dele é Luca Brasi. Ele ajuda meu pai às vezes. E aí teve outras coisas. Teve a série do Muppet Show, né? Sim.
ali, teve tanta coisa boa ali, nossa. Fazia o Caco, né? Exatamente. Na verdade, quem fez o primeiro Caco chamava-se Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. E nós ficávamos brincando, com voz de desenho animado e tal. Eu falei, Nelsinho, vai estar chegando uma série aí, vou te dar o teste aí para você fazer. Ele fez o teste, passou no teste e começamos a fazer a primeira versão. Dali, ele foi para o Rio de Janeiro. Uhum. Ele e outros tantos atores que estavam em São Paulo foram para o Rio de Janeiro. Quem está no Rio sabe disso, né? Garcia Neto, Nelsinho Batista, Chico Zé, Marcos Miranda. Então, quem sabe disso, que eles estavam na Alamo, trabalhavam comigo na Alamo, eram funcionários, e dali eles foram para o Rio de Janeiro. E o Nelsinho foi para o Rio. Quando veio a série, não é que nem hoje, né? Você pode fazer uma gravação híbrida aqui, tal. Aqui de casa eu gravo, como gravei hoje, não. E eu brincava com ele, a voz ficava imitando o Nelson. Então, passei como o Nelsinho não estava aqui, estava no Rio, e era a Brás Continental que tinha trazido a série, aí eu comecei a fazer tentando imitar. E consegui fazer legal imitar a voz do Nelsinho Batista. E eu fiz essa série por muitos e muitos anos. Fui substituído agora, há pouco tempo, no Rio de Janeiro. Trocaram a minha voz lá no Rio de Janeiro. Colocaram um outro ator dublador para fazer. Mas tudo bem. Mas fiz mais de 30 anos essa série. Caramba, muito tempo. Mais de 30 anos, muita coisa. Obrigado! Muito obrigado! Bem, eu nem sei o que dizer, apenas que estamos muito felizes por terem gostado de Melodias de Manhattan, porque trabalhamos muito para que este fosse o melhor show já apresentado por um colégio. Beleza, então já aproveitando que a gente entrou, né, em falar sobre alguns personagens, né, não tem como não falar de diversos aqui da sua carreira, que é grandiosa, né, e queria começar falando talvez pelo carro-chefe ali, né, que é o Marty McFly, né, do De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. E a história que eu já conheço um pouco já, como que foi os processos, é muito lindo. Eu queria que você contasse como que você foi escolhido para fazer o personagem. Não, na verdade, quando veio para o Brasil, então existe um cinema, muita gente diz, né, antes de Volta para o Futuro e depois, por causa dos efeitos especiais, que ali, né, os diretores ali, o Spielberg, conseguiu colocar na trilogia, né? Então, eu fui ao cinema, aqui no Brasil estourou. Eu fui ao cinema, fui ao cinema Cine Comodoro, aqui em São Paulo. Muita gente, de repente, deve conhecer esse cinema aqui. Nem sei se existe mais, era ali na Duque de Caxias, no cruzamento com a Avenida São João. Quem é de São Paulo, de repente, deve saber disso. E eu fui com meus filhos, eu tenho filhos gêmeos, e eles tinham, na época, 7 anos. Aí, hoje são dubladores, o Robson Vigiani e o Rogério Vigiani, são dubladores ainda. E nós sentamos para assistir o filme. Só que sentou na minha frente 2 mães com, acho que umas 5, 6 crianças. E nós sentamos atrás. Quando o filme começou, eu dou esse dado para você ver como é importante a dublagem de cinema. Começou o Marty McFly falando, era aquela cena em que ele, né, toma um susto com o som que ele... É o som da guitarra, que ele cai lá atrás, e ele começa a falar, e com essa coisa de falar, as crianças começaram a perguntar para as mães: mamãe, o que ele está dizendo? O que está escrito? Essa coisa toda, tal. E assim aconteceram as perguntas, várias perguntas das crianças que queriam saber o que estava acontecendo, né? Normal. Crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos. E aí a mãe começou a tentar explicar, eu falei para minha mulher: Neia, vamos sair daqui, porque a gente não vai conseguir assistir esse filme. Desci com os meninos e fiquei em pé no cinema, porque não tinha lugar. Aí assisti o filme em pé. Bom, isso é uma introdução. Acho que 1 ano ou 2 anos depois, o filme veio para o Brasil e foram feitos os testes, em São Paulo e Rio de Janeiro. E eu fui chamado para fazer os testes, como eu disse. Eu já tinha uma certa idade, já não era tão adolescente, evidente. Eu já era casado, inclusive. E fui fazer os testes. E fiz o teste. Eu e Eleu Salvador. E fomos aprovados para fazer o primeiro filme da série. Depois é que eu falei, mas tem mais 2, porque vão vir ainda. Aí fizemos os outros 2, fiz a trilogia. E foi muito interessante, foi muito bacana. Ainda se dublava todo mundo juntos. Então, mas foi maravilhoso fazer. Ele era um ator, ainda, ele está vivo, né? Com mal de Parkinson, ele sofre uma coisa muito, muito feia, né? Muito chata isso. E ele está ainda vivendo nos Estados Unidos, tem uma fundação, inclusive, sobre isso, que ele administra, né?
dar fundos para essa fundação dele. Então, mas está muito ruim a situação dele. Mas na época ele era galã, bonitão, Marty McFly, Michael J. Fox, né? Extraordinário ator. Quem sabe os outros filmes dele, eu dublei vários filmes dele. Uhum. E aí fomos aprovados e começamos a dublar esse primeiro filme. Eu, nem sabia que ia causar tanta repercussão, tanta gente gostando das dublagens, e fizemos a trilogia aqui em São Paulo. Anos depois, foi para o Rio de Janeiro. Uhum. Aí foi dublado no Rio de Janeiro. Enfim, então, por novos dubladores. Fiquei sabendo também, né, a partir de algumas coisas que eu li sobre, que foi o próprio Spielberg que escolheu a voz de vocês dois, né? Exatamente. Isso foi... para a gente foi... Apesar que eu fiquei sabendo disso depois, né? Anos depois. Mas é uma coisa que, né, causa um certo impacto, um certo orgulho, né? Eu curti isso, mas tá aí. Então é uma coisa, um trabalho da gente que foi avaliado e que foi, né, foi validado como um grande trabalho. Olha, podem colocar lá no Brasil com essas vozes que vai ser legal. E foi realmente um grande trabalho que nós fizemos lá na IC. Doutor, eu sou do futuro. Eu vim pra cá na máquina do tempo que você inventou. Agora preciso da sua ajuda para voltar para 1985. Essa foi uma das coisas marcantes da minha vida, como a voz do Mickey, né? Que eu fiz por 11 anos também. É uma outra coisa que eu não posso esquecer, que realmente foi marcante na minha vida. E eu fiz alguns filmes, alguns desenhos em São Paulo, e fui dublar muitas vezes no Rio de Janeiro, com os filmes que eram feitos no Rio de Janeiro, né? Então... Pronto, eu fazia uma voz assim, que é a voz do Mickey. Você pode ver. Sou eu, sim. Então, hoje é o Briggs que faz o Rio de Janeiro, nem sei se ele continua fazendo lá no Rio. Um grande amigo meu, uma pessoa queridíssima, o Briggs. E o Sérgio Moreno também, fizemos aí os três. Aí. Mas eu fiz por muito tempo a voz do Mickey, que marcou muito na minha carreira também. Espere um pouco. Agora, quem é você e quem é o seu alfaiate? Meu nome é Mickey. Mickey Mouse, Sua Alteza Real. Quero dizer... você é um pedinte. Olha, Mickey, eu quero agradecer-lhe por salvar minha vida. Salvar sua vida? Um trabalho que o pessoal que nasceu ali na década de 70, 80 lembra muito, é os Jetsons. Você fez tanto o Elroy e depois passou a fazer o George. Qual que é a diferença dos dois? Eu acho que na época, eu posso dizer para você, eu acho que eu sou o único cara nesse planeta, sem querer me mostrar ou dizer que eu sou. Não, é que eu tinha acho que 13 anos, eu fiz a voz do Elroy. É uma voz fininha. Você imagina, eu vejo hoje, tem alguns desenhos antigos, eu me ouço quando eu tinha 12, 13 anos de idade fazendo o Elroy. Olha só como é que é. Né? Nossa, se você ouvisse a sua voz com 12 anos de idade, você vai falar, olha, é muito filme que passa na tua cabeça, cara, você não acredita. Eu ainda mostro para o meu neto, para os meus netinhos, quando eles estão comigo vendo que eu consigo colocar, eu falo, olha, a voz do vovô. Eles não acreditam. Na sua voz? Eu falei, a minha voz quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Anos depois, veio a série para o Brasil, e quem fazia a voz do George Jetson era o Raimundo Duprá, muito bem feito. E eu também ficava imitando o Raimundo Duprá, depois lá. Anos mais tarde veio a série, e aí fui chamado. Dizem que você faz a voz igual, eu estou com a série aí para fazer. Isso a Biana já falando para mim, a dona da BKS. Eu falei, eu faço sim, então quero ver e tal. E comecei a fazer, Jane, que é uma voz mais ou menos assim. Jane, tudo bem? Sr. Tweedle, estou aqui. É isso aí. Vamos lá, Astor. Então, essa era a voz do George Jetson, né? Desculpe, mamãe. Talvez eu seja castigado e mandado para casa antes que termine as aulas, né? Não, obrigado, assim estou bem preparado. Não, um trocador instantâneo com senso de humor, assim não dá. Como teve também outro desenho famoso, o Johnny Quest, que eu fiz também, a primeira voz foi o Reinaldo, que fez um garoto, há muito tempo atrás, foi o primeiro. Depois, eu gosto de falar a verdade nas entrevistas, tem muita gente que não fala, mas eu falo. Então,
E na segunda temporada eu que fiz, nas outras temporadas eu que fiz a voz do Johnny Quest. Assim como séries famosas, como os Monkeys também, e olha, naquela época, né, eram séries que faziam muito, muito sucesso. Parece que há muitos répteis inquietos aqui por perto. Ei, mais devagar, acho que vi luz ali na frente. Puxa vida, veja! Eu tenho que pensar rápido. Na TV. Outra série famosa que eu fiz, A Família do Remy. Sim. A Família do Remy, eu também fiz, essa ainda era na AIC. E também foi uma série, foi muito famosa aqui no Brasil, e passava na Globo, inclusive, né? Era uma série que todo mundo gostava, né? Uma série jovem, uma série musical, chamava-se Família do Remy. Nossa, tem muita coisa que eu fiz, muita, eu não lembro. Como é que um fã me mandou Parker Lewis, que eu fiz uma série Parker Lewis, eu nem sabia. Aí fui ver outro dia, falei, nossa, eu fiz Parker Lewis mesmo. Nossa, Mark Wahlberg é um ator famoso hoje, que faz muitos filmes de ação. Eu fiz ele quando ele era novinho. Aí o meu neto falou, vô, olha o senhor aqui dublando esse cara. Era um filme de terror também. Eu dublando esse cara? Era eu dublando. Como o Martin Sheen, que eu também fiz, dublei, ator famoso, e outros, né? Keanu Reeves, Tom Hanks, então, tantos aí. Oi, eu sou Katie Patterson, sou o líder do grupo. Oh, eu sou Lavon Levin. Lavon Levin? Bora, que nome familiar. Tem um amigo nosso, né, até, não sei se você se recorda assim, mas é o Murilo, que é lá de Vinhedo, Murilo Burgueira, que é muito fã de dublagem. Nossa, amigão meu. Amigaço. Estive lá com ele, conheci ele, esposa, filhos. Eu fui lá, estive com ele, porque eu tenho uma história em Vinhedo, né? Eu tenho o meu irmão, o meu irmão tinha uma chácara em Vinhedo. Então a gente ia de final de semana passar na chácara do meu irmão, que era muito bonita, né? Então nós nos reuníamos lá. Infelizmente meu irmão veio a falecer e negociaram uma chácara, né? E a gente veio embora. Mas eu tenho uma proximidade muito grande com a cidade de Vinhedo. Fiquei lá por muitos e muitos anos. E ele, coincidentemente, mora lá. E eu estive lá, fiz a visita para ele. Faz tempo que eu não vejo o Murilo. Mas ele é uma pessoa queridíssima também. Aliás, estou devendo a ele mais uma visita. Hoje já se passaram, o filho dele já deve estar maior que ele. Quando eu fui lá, eles eram crianças ainda. Mas é uma pessoa muito querida também. E ele é muito fã de um trabalho seu, não sei se o senhor recorda, mas um filme chamado Águias de Aço. Nossa, Águias de Aço. Putz, Águias de Aço. Eu e o Drauzio de Oliveira. Oh, meu Deus, Águias de Aço, exatamente, um jovem que foi piloto de caça, que foi salvar o pai, que foi pego lá pelos árabes, essa coisa de Oriente Médio, né? O pai caiu do avião, era aviador também, e depois o menino insistiu tanto que ela acabou roubando um caça e foi atrás para poder salvar o pai, e conseguiu salvar o pai. Eu não consegui assistir esse filme, mas foi maravilhoso esse filme. Eu e o Drauzio de Oliveira. Esqueci o nome do ator negro que morreu agora há pouco tempo. Louis Gossett Jr., acho. Louis Gossett Jr., é isso mesmo. Eu e Drauzio de Oliveira, é isso mesmo. Águias de Aço. Águias de Aço. Mais um, né, que eu fiz aí. Outro dentro de tantos outros aí. Aqui é Águia de Aço. Eu sou o líder de uma força americana de ataque. Vim buscar o Coronel Ted Masters, mantido como prisioneiro ilegalmente. Quero o Coronel Masters em seu traje de voo e removido para o aeroporto. Passando agora um pouco mais para cultura oriental, para falar de um personagem muito marcante na sua carreira, o Ryu, do Street Fighter. E você tem um fato curioso, né? Você dublou ele tanto no desenho japonês como depois no filme em live action. Você sentia a diferença de dublar para o desenho e para o ator? Quando você dubla anime, né, esse desenho japonês, vamos dizer assim, o formato da boca e do jeito que eles falam é japonês, né? Então fica às vezes difícil você pegar e fazer a movimentação da boca. Quem tem experiência, modéstia à parte, eu tenho um pouco disso, então você pega com mais facilidade. No filme não, no filme em inglês
você tem mais facilidade de fazer, de colocar as frases, de interpretar melhor, né? Então, no filme, a diferença é essa, de dublar um filme, né, com voz original dos atores, e dublar um desenho, né? Principalmente falando japonês. Então, a coisa dificulta um pouco por causa da canção, né, da musicalidade, né, das frases, entendeu? Então, você tem que ter uma atenção redobrada para poder encaixar as falas na boca de um anime. Tem falas que você não consegue encaixar direito, porque eles mexem a boca muito rápido e para de repente e continua falando e você não sabe. Então, você tem que fazer exatamente em cima do som, para que depois possa dar uma caracterização bem feita como dublagem, né? Então, a diferença é essa. Dublar desenho, principalmente desenho com outro idioma, é diferente. Como hoje é diferente você dublar novelas turcas, né? No idioma turco. Muitas vezes a fala não fica legal na boca, né? Porque não consegue, as batidas não dão certo, né? Então, você tem que ter muita prática, tem que mudar o texto. É bem mais detalhado esse tipo de trabalho da dublagem com idiomas que não são o inglês. Maravilha. Se não fosse você me mandar pra cadeia, eu não teria aprendido Muay Thai. Eu tenho que lhe agradecer. Porque existem espiões inimigos por toda parte entre nós. E agora, passando aqui para um personagem que acho que muitas pessoas não tiveram oportunidade de ter na carreira, assim, porque é um trabalho muito diferente. É o Hugo, o game da CNT Gazeta. Você fazia aquele programa, para quem não assistiu, passava mais ou menos ali em 98 na CNT Gazeta. Você fazia ao vivo aquele programa? Era ao vivo. Na verdade, o programa começou em 95. 95. E foi um estouro tão grande no Brasil, que a CNT Gazeta exibia, que a audiência deles, o pico foi lá em cima. Porque, na verdade, era um programa totalmente diferente, era um game. Você jogava esse game por telefone, né? Então, imagina você hoje, né? Naquela época, foi em 95. Então, o que se fazia? Você pegava as ligações de todos os dias e sorteava essas ligações, e no dia seguinte você ligava para quem você havia sorteado, para que a pessoa participasse do programa. Né? Então, às vezes era de São Paulo, às vezes era do Rio, às vezes era do Rio Grande do Sul, da Bahia, enfim, era no Brasil inteiro. Então aquilo virou uma febre, cara. Tanto é que na plataforma telefônica da empresa, da CNT Gazeta, da Gazeta aqui em São Paulo, teve problemas, porque ninguém conseguia mais falar com a emissora. Entendeu? Tal a invasão de procura de crianças para poderem jogar aquele game que, na realidade, não existia nada parecido, né? Nada parecido. Aí o programa, eles deram uma parada com o programa. Em 95, ficou pouco tempo no ar, por causa disso. Inclusive, os apresentadores, eu só me lembro do Rodrigo. Da menina, ainda não me lembro. Uma pessoa maravilhosa também, eram os 2 apresentadores. A Andréia veio apresentar depois. A Andréia veio apresentar em 98. Aí o game volta pela CNT Gazeta em 98. E fica no ar até março de 99. Né? E aí, maravilha, com os problemas da plataforma, o governo tirou do ar por causa da plataforma de telesexo, todo mundo ligando. Nossa, você não sabe o rolo que deu isso. Então, o governo não permitiu que o programa continuasse por causa dessas ligações, entendeu? Enfim, eu não sei qual é a associação que foi feita quanto a isso, mas sei que o programa foi tirado do ar. E olha, foi um programa maravilhoso, me ajudou bastante na época, em termos de contrato, mas era ao vivo, não tinha jeito. O programa fez tanto sucesso que ele começou a ir ao ar às 5h30 da tarde, se não me engano. Ele fez tanto sucesso que teve que ser colocado, tem que ser em 2 versões. De manhã, eu fazia das 11 a 1, parece, das 11 ao 12h30, e à tarde voltava de novo das 5h30 até às 7 da noite, me parece que era isso. Não tenho em mente os horários exatos, mas ele fez tanto sucesso, cara, aquilo foi sabe, um pecado ter tirado do ar. Porque você imagina hoje, né? Com a tecnologia de hoje,
no mundo das redes sociais ia fazer um sucesso tremendo, né? Exatamente. Então, eu fiz, foi outra boa coisa que eu fiz dentro da minha profissão, na minha vida, foi o Hugo. Olha quanta coisa já pontuei para você aí dentro da minha carreira. Isso aí foi uma coisa também especial para mim. Mas era ao vivo, viu, amigo? Era todo dia. Não tinha jeito. E você lembra alguma frasezinha dele que ficou marcada, que as pessoas pedem para você falar? Ah, sim, é uma deles. Não tem chororô. Esse jogo acabou. Ai, meu pezinho. É uma das coisas que eu me lembro, né? Quem assistiu, os saudosistas aí vão se lembrar disso. Cair no peixe. Ah, Everton, presta atenção, tá indo tão bem. Não demora ou o tronco vai embora. Bom, gente, vocês sabem, né? Como eu disse no começo, são 64 anos de carreira, tem muita coisa, muito personagem. Então não dá pra gente ficar falando de todos, senão a gente vai passar a madrugada aqui, entendeu? Então. Mas tem algum que eu esqueci de falar que foi especial pra você, Orlando? Eu fiz, mas gostei muito de dublar o Tom Hanks, né? No filme Quero Ser Grande. Ele estava começando a carreira dele, né? Foi um ator também que eu tive um prazer, né, de fazer, o grande Tom Hanks. Coisas especiais da minha, como o Keanu Reeves. Eu dublei o Matrix, na época foi para vídeo, né? Naquele era vídeo que se passava, não passava na televisão. E depois eles me chamaram para dublar, mas foi feito no Rio de Janeiro, o Matrix. E passou em outras emissoras com a dublagem do rapaz do Rio de Janeiro que fez. E também eu dublei Advogado do Diabo com ele, Keanu Reeves, também fui eu que fiz, mas também foi redublado no Rio de Janeiro. Então foram tantos atores famosos que eu dublei, tem tantos na minha cabeça que eu não vou lembrar de todos, mas esses são atores importantes até hoje, né? Então são coisas que eu guardo com muito carinho, mas fiz muita coisa, eu não lembro, não vou dizer para você que eu não lembro de tantas coisas que os fãs às vezes me mandam e que me mostram, né? E falei, puxa, sou eu que fiz, aí eu vou lá, ouço a minha voz. Então não tem como lembrar de tudo com 64 anos que eu digo para você que eu vou fazer agora em março. E vou dizer para vocês, hein, que estão vendo aí, eu sou hoje o mais longevo do Brasil. Tá? Pelo menos em voz masculina, não sei. É isso. Não tem outro. Já fiz as pesquisas que eu tinha que fazer e eu posso dizer isso a vocês. O jogo de hóquei sobre o gelo? Eu adoro. Só que... Só o quê? Só que as peças não se mexem. Como assim? Olha, no jogo antigo você mexia as peças pra cima, pra baixo, no campo de gelo. Agora elas só ficam girando. Você me meteu nisso, você me colocou lá, você a fez mentir. Perder, eu não perco. Eu venço, eu sempre venço. Eu, um advogado, esse é o meu trabalho e é isso que eu faço. Vou te falar uma série que eu dublava também, ficou famosa, chamava National Kid. Seriado japonês, né? Uma série, aliás, foi a primeira, né, de todas. Aí depois, né, Cybercops, né, que eu dublei depois também. Olha só, tá vindo na minha cabeça agora as séries que eu fiz lá. Então, olha só quanta coisa. Quantas séries famosas, né? Quantas séries famosas aí. Você está bem? Não saia daqui. Eu esqueci de dizer para você que eu também atuei como ator na TV Bandeirantes, né? Eu fiz um programa ao lado da minha queridíssima Claudete Troiano, que hoje é famosíssima também, com seus programas que ela teve na Gazeta, na Record, na SBT, e minha madrinha de casamento. Então, nós fizemos um programa, eu como ator, chamado Carrossel. Esse programa ficou 2 anos e meio na Bandeirantes. Eu fazia um palhacinho todo encantado e tal. Eu tinha, na época, 22 anos. E eu cantava no programa, era um programa infantil. A Leomar era uma bruxinha, eu era um palhacinho, e a Leomar era uma garota que veio do espaço, toda de prateado e tal. Era muito legal. Legal. Era muito programa. E tinha um programa ao vivo, onde as crianças cantavam no Teatro Bandeirantes, que hoje já não é um Teatro Bandeirantes, é uma igreja. Né? Era ali na Brigadeiro Luiz Antônio, esse Teatro Bandeirantes. Quem
quem frequentou o teatro deve saber do que eu estou falando. Ali a gente fazia o programa ao vivo. Legal. E ficamos ali 2 anos e meio no ar. Meu nome é Valdo Aloysius Johnston III. Acabamos de nos mudar para cá. Meu pai comprou a refinaria de petróleo. Cuidado, amigo. Como radialista, jornalista esportivo, fiz também muita coisa na Record, na CNT Gazeta, como repórter, como locutor. Tá no YouTube aí, pode botar meu nome aí no YouTube que vocês vão ver lá. Orlando Vigiani como repórter, eu entrevistando e narrando partidas importantes. E quem começou comigo lá? Quem? Cara chamado Tiago Leifert. Só isso, né? Só isso. Ele tinha 16 anos de idade. Foi lá trabalhar como repórter. Tá lá nos vídeos, viu? Que eu estou falando aqui. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão achar. E a gente tá falando de um programa, na verdade, né? Que é o Desafio ao Galo, né? Nossa, o programa veterano. Nossa, fez muito sucesso. Ficou 26, 27 anos no ar. Uhum. Maravilha. Só para recordar aí, para dizer mais ou menos as outras coisas que eu fiz ao longo da carreira, como ator, como radialista, jornalista esportivo também. Uhum. Eu estou cursando jornalismo atualmente, né, e tenho esse sonho de seguir na área esportiva. Eu trabalhei na rádio agora, alguns anos atrás, antes da pandemia, eu trabalhei na rádio, na Tupi, na Super Tupi, na Rádio América. Então, eu era comentarista, fazendo campeonato, Libertadores, essa coisa toda. Uma coisa que eu sempre gostei, que é o esporte. Na realidade, eu quase fui jogador de bola também. Só não fui, machuquei, não deu certo. Mas hoje jogo bola, né? Até hoje. É uma das coisas que eu faço na minha vida. Eu gosto de fazer isso. E o número 11, o jovem desse programa, é o jogador Borracha, que tem apenas 17 anos. O nome do árbitro, já passo a você, Joseval Peixoto. Então passo a você para que possa concluir e chamar os nossos comerciais. Joseval Peixoto. Bom, Orlando, fiquei sabendo aí, através de umas pesquisas que fiz aí para montar, né, esse roteiro de hoje, que você também, além de dirigir os atores, dubladores, também dirigiu muita gente famosa, né? Muitos nomes importantes para a cultura brasileira, né? Você pode citar alguns deles? Se você tem alguma história também? Posso comentar o Paulo Betti, que todos conhecem, né, como um grande ator de teatro. O Paulo Betti tem uma história comigo, que ele chegou novinho ainda, ele foi fazer um teste comigo. Eu fiz um teste na época que eu estava na Alamo. O seu Michael pediu que eu captasse vozes novas, né? Então eu abri testes e ele foi lá e fez um teste. E eu nunca esqueço porque ele era o número 99 na minha lista para fazer o teste. Então eu aprovei naquela, olha só, hein? Eu aprovei naquela época duas pessoas que fizeram o teste. O outro eu não lembro o nome, não sei se foi o Roberto Souza, uma coisa assim. E ele, o Paulo Betti, eu aprovei. E ele já começou dublando para mim o ator Alain Delon. Ele sabe disso, Alain Delon. Paris está em chamas, é isso? Era o nome do filme? Acho que é. Alain Delon, não lembro. Eu sei que ele já dublou para mim ali, como dublou Espaço 1999, que era uma série famosíssima na época que eu dirigi na Alamo. E ali o seu Michael tinha um equipamento de ponta, né? E muitos diretores do cinema brasileiro se socorriam lá da Alamo para fazer era um som direto, né? Eles gravavam um som direto, depois dublavam para colocar, né? Para deixar o som mais puro dos filmes que eram lançados aqui no cinema brasileiro. E eu dirigi ali, dirigi Dolabella, Carlos Eduardo Dolabella estourando na fase, dirigi Xuxa no filme Eu. Vou te falar o mais famoso de todos aí, a Xuxa, o Eduardo Dolabella, o Grande Otelo, meu amigo. Grande Otelo. Olha só isso. Subiu no banquinho e fazia: senhor diretor, o que o senhor precisar? Eu não sei fazer isso assim. Falei: não, Grande Otelo, você vai fazer. Olha só a honra que eu tive de dirigir Grande Otelo. Né? E tem um outro famoso que eu tenho até. Naquele tempo não tinha, isso foi em 1978. Tá? 78, foi 78, que eu tenho um autógrafo de um cara chamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Ele fez o primeiro filme dele, ele fazia um policial
pesquisem aí, pessoal, vocês vão ver. E ele foi dublar, e eu fazia o garoto que ele perseguia lá, ou queria encontrar no longa, no filme. E ele dublava segurando no meu braço: ô baixinho, quando eu tiver que falar, você me dá um toque aí, tá? Me dá um toque aí, tá bom? Eu falei: tá bom, Pelé, vamos lá. Então, eu dirigi o Pelé. E uma das gravações que eu dirigi o Pelé, ele autografou o álbum dos meus filhos, que na época tinham 1 ano de idade, parece. Está lá o autógrafo do Pelé para o Robson e para o Rogério. Eu tenho guardado isso com carinho, porque não tinha telefone, meu amigo, não tinha rede social, não tinha nada. Então você não tinha como registrar, a não ser que você tivesse uma máquina fotográfica, né, daquelas que você bate a foto, mas não tinha na época. O Pelé ainda chegou dos Estados Unidos, ele tinha que gravar aquilo naquele dia, a gente teve que fazer toda uma montagem, né, para que ele gravasse, porque ele tinha que voltar. Ele estava jogando nos Estados Unidos, então ainda a gente desceu para almoçar, e eu me lembro esse dia que o cara teve que fechar o restaurante, porque você imagina o Pelé entrando no restaurante, naquela época. Ele teve que entrar, nós almoçamos, e na época o Pelé saiu, almoçou, nós almoçamos, ele saiu, e o cara do bar ficou puto da vida, falou: pô, esse cara veio aqui, almoçou, comeu, nem uma caixinha ele me deu. Eu falei: pô, não sei, ele não te deu caixinha? Não me deu caixinha, não é possível que ele não me deu uma caixinha aqui, uma comida especial que eu fiz para ele aqui. Eu falei: amigo, você me desculpe, eu não posso fazer nada. E eu nem sabia disso, né? Eu sei que ele pagou, né? Quem pagou a produção do filme, né? Que pagou o almoço. Aí eu expliquei: não é ele que pagou, é a produção que paga, né? Não é o Pelé. Mas eu me lembro disso, que o cara ficou puto da vida, cara. Esse cara veio aqui, ele tá pensando o quê? Aí eu expliquei para ele depois, não é ele que paga, né? É a produção do filme. Que Edson Celulari, lembrei o nome agora. Ah, voltou. Edson Celulari. Ainda ele chegava e falava para mim: gente, lá na Globo lá tem um cara que tá enchendo o saco perguntando de você lá. Eu falei: deixa para lá esses assuntos aí que eu tô fora. A sensação dele, entendeu? Edson Celulari foi o outro, no filme Asa Branca. Mas deixa eu ver se teve mais algum. Deve ter, eu não lembro agora. Mas olha os nomes que eu te dei aí. Muito, né? Marcantes. Né? Nossa, então... Só o Pelé, só. Só o Pelé. Só o Pelé. Enfim. Mas foram coisas que me deram muita experiência em trabalhar com esses atores, em poder falar: olha, vocês lá é uma coisa, aqui é diferente, entendeu? Hoje, todos os atores aí, os famosos, dublam, né, esses desenhos, né, com vozes, né, como o Huck aí, Luciano Huck, fazendo vozes especiais em desenhos aí, que de repente, né, precisam ser dirigidos também, porque não tem a vivência, não tem o dia a dia, e não é isso que eles fazem, né? Então, todo mundo tem que respeitar e entender. Quando você vai para um estúdio, você tem que ter um diretor ali que vai te orientar e fazer o seu trabalho, né? Então, você tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e orientar as pessoas que são grandes personalidades fora da dublagem, como os grandes atores de cinema e de novela que a gente tem, mas que, na verdade, quando chegam ali para fazer aquele trabalho, dão um pouco de dor de cabeça para a gente. Então, com certeza. Fazer o quê, né? Rodrigo Santoro. Mas eu vou te dizer, eu não dirigi o Rodrigo Santoro porque eu não quis ir para o Rio de Janeiro. Porque eu estava dirigindo um filme nacional, onde ele fazia um dos vilões, onde ele fazia o vilão do filme. E ele estava no Rio de Janeiro, e eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, não deu para eu ir para o Rio de Janeiro dirigir. Eu dirigi o filme inteiro. Aí tive que liberar para uma pessoa da minha equipe para ir para o Rio de Janeiro dirigir o Rodrigo Santoro. É um filme sobre corrida de automóveis. Dá uma olhada aí, você que você que gosta de pesquisar, você vai ver que ele está nesse filme. Também não vou lembrar o nome do filme. Eu não esperava que tivesse adquirido um cosmo tão poderoso, mas ele conseguiu. Mesmo sem a corrente de Andrômeda, ele pode se proteger. A gente falou de quase tudo aí da sua carreira, né, de muitas coisas muito importantes, e eu queria falar agora de um quadro que eu tenho aqui no Versão Brasileira, onde eu peço para o convidado, chama Histórias da Dublagem. Eu peço para o convidado justamente contar uma história que seja ou emocionante, ou marcante, engraçada,
que ele viveu com os colegas no estúdio naquela época de ouro da dublagem e que o público mereça saber. Tem alguma dessa? Eu tenho uma tenho várias, mas essa eu destaco mais, porque a pessoa que eu vou citar o nome também já não está entre nós, mas foi famosíssimo aqui no Brasil, né? O nome dele é Rolando Boldrin. Uhum. Olha só, esse cara ele também começou na dublagem, né? Ele teve podem pesquisar aí, meus senhores, Rolando Boldrin também foi na dublagem. E nós fazia uma série onde eu dublava simplesmente um ator chamado Kurt Russell. Uhum. O Kurt Russell tinha, na época, uns 13 anos, 14, com a minha idade. Nós devemos bater a mesma idade, eu hoje, o Kurt Russell. E chamava-se As Viagens de Jamie McFeeters. E, na época, o Kurt Russell era o garotão, o papel, ele fazia o principal da série, né? Era uma série de carruagens que andavam pelo oeste americano, em cada cidade acontecia uma aventura, né? Então, e o Rolando Boldrin dublava o meu pai na série. Então, nós trabalhamos muito tempo juntos, eu e ele na bancada, né? O garoto, dá um toque aí e tal, vamos lá, Rolando, vamos lá. O diretor disso aí chamava-se Amaury Costa, uma outra pessoa maravilhosa na minha vida, outro diretor, e todo o pessoal do Rio de Janeiro que está vendo isso deve conhecer. O Amaury Costa que dirigia. E num dia o Amaury falou, olha, vocês têm uma série, um espaço grande aí, que eu vou fazer com outros atores aqui, vocês vão ficar mais ou menos uma hora e meia aí fora esperando. Se quiser sair, o Rolando, ô, seu Amaury, pode deixar, vou tomar um lanche aí, vamos lá, garoto, vamos lá comigo e tal. Aí saímos eu e o Boldrin. E o Boldrin, na época, é Lourdinha. Eu fui pesquisar outro dia, eu vi. Ele tinha, a mulher dele chamava-se Lourdinha. Isso, ela tinha um Fusca azul calcinha. E ele falou, ó o Fusca novo aqui da minha mulher, tal. Eu falei, legal, tá, vamos nele. Aí pegamos o carro, Fusca, saímos ali na Rua Clélia, que ela atravessa a Rua Tibério, onde era a IC. Ali atravessamos ali, e ela era mão dupla. Hoje já não é mais. Hoje ela só vai sentido cidade. Mas na época ela era mão dupla, né? Ela ia e vinha da Rua Clélia. E fomos ali, pegamos o carro, subimos pela Rua Clélia, paramos numa lanchonete lá. Ele desceu do carro, tudo. Vou tomar um negócio aí e tal. Beleza. E tomou um chopp. Não sei como é que o pessoal gosta de falar, chopp. Ele tomou, pegou um lanche. O garoto falou, não, eu quero um refrigerante. Aí tomei um refrigerante, tá legal. Ele comeu, bebeu e saímos. Aí saímos, ele meteu a chave no carro, abriu a porta, nós entramos no carro. E ele fechou a porta, tal, daquele jeitão dele mesmo, né? Quando ele bota a chave no contato, a chave não liga. Putz. Não liga. Ele falou, caramba, não liga, esse carro é novo da minha mulher, pelo amor de Deus, vai ter um problema. Eu quando entrei no carro, já senti uma diferença. Falei, esse carro aqui não tinha redinha, uma redinha que eles colocavam embaixo. Mas eu fiquei quieto, de repente nem sabia de nada. Aí tentou ligar, não conseguiu ligar o carro. Aí ele saiu do carro, peraí, eu vou ali no posto. E do outro lado da rua, era um posto de gasolina. Ele falou, vou pedir ajuda ali. Ele atravessou. Na volta, ele volta correndo. É quase atropelado por um ônibus, porque, como eu disse a você, é uma dupla ali, né? Subia e descia. E ainda ele brinca com o motorista, quase foi atropelado pelo ônibus. E eu fico olhando aquela situação toda, ele entrou e falou, desce, garoto, o nosso carro não está aí, o nosso carro está lá atrás. Ele entrou no carro errado. E falou, não, vamos sair, que diz que o dono está vindo aí, eu entrei no carro errado e tal. E ele, porque aquela chave, quem tem fusquinha sabe disso que eu vou falar. Aquela chave Misha, que o pessoal chama, né, que ela era fininha, ela, para abrir a porta, ela entra, todo mundo sabe disso, ela abre a porta facilmente. No contato é que ela não funciona. Mas para abrir o carro, essa chave, muita gente consegue abrir. Não sei porque, ele não me diga, mas ele conseguiu abrir, entramos, eu ainda liguei o rádio, ainda dei uma de bacana ali, liguei o rádio e tal, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada no carro. Aí ele volta correndo, quase foi atropelado. Eu falei, o Boldrin, a tua vida teve por um fio. Eu não quero nem saber e tal. Aí ele voltou, o carro estava lá atrás. Ele botou o carro e tinha outro carro na frente, um pouco mais na frente, que era exatamente um Fusca
azul calcinha. E ele já saiu, já tinha tomado chopps, saiu, entrou, abriu o carro e queria ir embora com o carro, que não era dele, né? Então, essa história, para mim, foi marcante. Eu conto sempre para as pessoas quando tá. E um dia, anos mais tarde, eu encontrei com o Boldrin, no aniversário da Gessi Fonseca, uma outra dubladora maravilhosa, a Gessi, que também já não está entre nós. Ele foi no aniversário dela, que ela era muito amigo da Gessi. Aí eu lembrei dele, ele olhou para mim: você não me é estranho. Eu falei: claro que não, né? De repente eu quase fui preso com você. Que é isso? Ele já era famoso, já estava na Cultura, já estava na Globo fazendo o programa dele lá, contando os causos, né? Já estava famosíssimo, né? Ele falou: você ainda lembra disso? Eu falei: lógico que eu lembro, pô. É lógico que eu lembro. Ainda ele falou: você tá velho. Eu falei: e você? Foi um papo agradável que nós tivemos naquela noite no aniversário da Gessi Fonseca. Realmente foi uma história marcante para mim, né? Mesmo porque era uma pessoa extremamente legal, bondosa, um amigo muito bacana, um ótimo ator dublador. Ele era um ótimo ator dublador, como tudo que ele fazia, né? Como cantando, compondo, contando causos, apresentando. O Rolando realmente foi uma peça muito importante dentro da cultura brasileira. Maravilha de história, que bacana. Muito, muito legal esses bastidores aí do que acontece na dublagem. O pessoal gosta muito, né? Teve mais uma, viu? Pode contar. Mais uma. Eu briguei dentro do estúdio, moleque, e o diretor me pôs para fora. Eu discuti com o dublador, não lembro quem. Vai, o garoto, sai daqui, você volta depois, tal. Você está fazendo muita bagunça aqui dentro, porque o estúdio era grande lá, né? E quando você dublava, você ficava dentro do estúdio para esperar a tua vez, entendeu? Porque a programação quem fazia era o diretor, né? Então, às vezes você tinha que esperar ali sentado naquele banco grande, né? Então sentava ali 3, 4, 5, 6 dubladores esperando a vez para gravar. E eu sei que eu aprontei, eu jogava bolinha de gude no estúdio, olha só. Eu era moleque, não tinha jeito. Aí isso vai embora. Aí eu tinha um guarda-chuva meu, tá bom, eu vou, né, marrudinho como eu era, saí do estúdio e acabei descendo as escadas do estúdio, isso lá na gravação. Peguei o meu guarda-chuva e fui furando todo o Eucatex do estúdio, até lá embaixo, de tão puto da vida que eu tinha ficado, da bronca que eu tinha tomado. E fui descendo e fui furando todo, olha só, com a ponta do guarda-chuva, e eu fui furando o estúdio lá embaixo. Eu desci 3 sinais da escada. Quando eu chego lá, quem tá? Encontro com ela, eu estava conversando ao lado da escada que ia subir o dono da empresa. Putz! Ô garoto, o que você está fazendo? Eu falei: olha só, tomei um susto, né? Eu devia ter o quê? Uns 12 anos? 13, quando muito. Você furou todo o Eucatex aqui? Eu falei: não, furou sim tudo aqui, olha só o que você fez, tal, não sei o quê. Eu falei: putz. Aí, claro, né? Garoto, criança, eu fui perdoado, mas eu não sei, a minha mãe que recebia os meus cachês da época, né, porque eu era criança, eu não sei se não descontaram esses furos que eu fiz no... Provavelmente. Anos depois, eu fui lá, tinha um buraco e tinha uma rodelinha assim do Eucatex, eles acho que colocaram para tampar o furo que eu tinha feito com o guarda-chuva, né? Descendo os 3 lances de escada até lá embaixo, tão pé da vida, puto da vida bom que eu também fui furando todo o Eucatex até lá embaixo. Olha só o prejuízo. Essa foi uma das outras histórias que não me sai da cabeça. Maravilha, que sensacional. Homem ao mar! Homem ao mar! Precisamos pegá-lo! Quem? O homem que caiu no mar! Sim, senhor. Acho que é um modo especial com que lê a história. Faz que pareça que aconteceu mesmo. Para encaminhando aqui para os minutos, para os assuntos finais aqui do nosso bate-papo, Orlando, eu queria saber o que um profissional de 64 anos de carreira, que é você, aprendeu mais e levou mais para a vida, de ensinamento que a dublagem te proporcionou. Bom, na verdade, um pouco da essência de ser humilde, né? Eu sempre aprendi isso, porque eu fui muito bem orientado, né, pelos vários diretores com quem eu trabalhei. Olha, garoto, você é bom, mas você precisa se conscientizar que a vida não é assim, não é se bancar, chegar a achar que é o melhor. Isso eu nunca fiz. Essa é uma das lições que eu aprendi com os diretores e com os atores antigos que eu trabalhei, né? O respeito que eu tinha que ter com todos dentro do estúdio
Então, isso te dá uma dimensão na vida que você leva para a tua família. Eu tenho filhos hoje, eu tenho os netos hoje, 7 netos que Deus me deu. Eu passo esse pouco de vivência de tudo aquilo que eu tive. Eu sabia que a vida lá era uma interpretação, onde eu interpretava a minha voz, onde eu valorizava o meu trabalho, onde eu fazia os atores, sendo comédia, sendo desenho, sendo séries, sendo longas, entendeu? Levando alegria, de repente tristeza para algumas pessoas, mas isso na vida me deu uma força muito grande para que eu pudesse aproveitar todos esses momentos. Sabe por quê? A vida imita a arte em determinadas coisas. Mas lá é uma coisa, a arte é uma coisa, e isso Deus me deu. Eu pude ir lá e transformar grandes interpretações que eu dei para grandes atores, grandes trabalhos que eu fiz. Você não tem como te mensurar isso, entendeu? Como é gostoso isso, saber que eu fiz tudo isso com 64 anos. Eu falo, puxa, quanta coisa eu fiz na vida, e que naquele momento eu não dava atenção, não tinha exatamente a dimensão do que era o trabalho. Como De Volta para o Futuro. Eu só fui saber isso anos mais tarde, né? Do trabalho, daquilo que eu fiz, da voz do Mickey, que todo mundo fala. Então, essa vivência de todos esses trabalhos de interpretação que eu fiz, fizeram com que eu me habituasse a ter apenas uma interpretação da vida, a coisa a fazer, a certa a fazer. Interpretar a vida como ela é. Não como é que eu fiz, como é que eu deixei lá atrás em tantos trabalhos que eu fiz na minha vida. E que continuo fazendo até hoje, né? Isso é, se os estúdios lá me chamarem, né? Porque quando você tem uma certa idade, os estúdios, infelizmente, passam a te deixar de lado, né? Mas eu ainda continuo em atividade, graças a Deus, estou com projetos aí para fazer, enfim, a vida continua, eu estou novo ainda, né? Só faço daqui 2 meses? 2 meses e 2 dias. Não, fevereiro, não sei se é 28 ou 29. Esse ano, não sei. De repente, 2 meses apenas. Eu só vou fazer 77. Então, você veja aí que, graças a Deus, eu estou aqui na minha casinha, fazendo as minhas coisas, os meus trabalhos, vivendo o dia a dia da minha família, porque família é tudo, né? Representa o esteio, representa a base daqueles que têm, sabem que eu estou dizendo isso, né? Então é importante a gente valorizar as pessoas que a gente tem ao nosso redor, né? E faço sábado, acredite se quiser, olha aí, 17 de janeiro, 50 anos de casado. Caramba. Então, veja bem, eu só posso dizer da minha vida, o que Deus me deu de bom na minha vida. Gostaria que todos pudessem ter essa fração, esse raciocínio que eu tenho hoje. Então, eu vivi intensamente aquilo que eu pude viver na dublagem, na televisão, no teatro eu fiz pouca coisa, no rádio, né, no futebol que eu fiz. Enfim, foram coisas que foram acrescentando muita coisa boa na minha vida, na dublagem, que eu digo para você que é um mundo mágico. Então, só para dizer para você que eu devo fazer agora, nesse mês até, vou colocar no meu Instagram, se você puder passar aí depois, claro. Eu vou fazer um curso para crianças de 9 a 14 anos, no Estúdio Sigma. Eu vou fazer esse curso, mais ou menos 4 meses, porque a vida se renova, e na dublagem também precisam de vozes novas. Né? E hoje a gente tem muito desenho, muita animação, que precisam de vozes de crianças, né? Então eu vou levar um pouquinho da minha experiência. Eu já fiz 2 cursos mais para adultos, um curso presencial. Depois eu passo mais informações no meu Instagram. Quem entrar lá no meu Instagram vai saber. E eu quero abrir aí uma vaga para crianças especiais. Maravilha, que legal. Então depois eu converso isso mais ou menos quando eu tiver, colocar tudo no meu Instagram, a chamada que eu vou fazer, inclusive. Não é verdade? Então, maravilha. Estamos aí, dando uma roupagem nova para esta arte mágica que é a dublagem no Brasil. Eu queria te parabenizar agora, falando um pouquinho aqui, pela carreira, pela vida, pela memória maravilhosa que você tem, muita lembrança de coisa boa que viveu, e são poucos os que têm essa humildade, os que têm esse carinho com o fã de volta também, né? Fiquei muito feliz de conversar aqui com você, e para o pessoal que curtiu aí esse bate-papo, sigam o Orlando, e eu achei muito bonito isso agora do final, fiquei até um pouco emocionado aí,
Tenho muito a te agradecer. Gratidão por ter sido o primeiro desse ano e gratidão por ter rendido aqui para o meu canal uma das melhores, se não a melhor entrevista que eu já pude. Imagina. Maurício, eu fiz isso com muito amor, com muito carinho. Falar da minha profissão é uma coisa que me deixa muito satisfeito por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. Então, meus amigos, vocês que seguem, tem tanta coisa aqui que eu não lembro que eu fiz. São 64 anos. Então, vocês imaginam quanta coisa eu deixei de falar aqui, eu esqueci. Dos outros atores, das outras séries. Realmente não estou lembrando, assim, não me vem na cabeça por enquanto. Mas, para mim, foi uma profissão, ainda é, porque eu ainda estou em atividade, ainda é, como diretor, como ator, dublador, e sempre tenho nessa memória de chamar dublador. O dublador, ele é só dublador porque ele é ator. Com certeza. Tá? Então, a palavra correta é ator-dublador. Dublador, ator-dublador da voz. Eu passo as emoções através da minha voz, que faz o dublador ser tão especial, né? Não é o vídeo, ele não está no vídeo, como nas novelas, como nos filmes, mas ele está lá, passando exatamente a grande emoção do público na sua voz, né? Aquilo que ele tem de dentro para poder exaltar a profissão de ator, dublador e da dublagem no Brasil. Estamos aí, à sua disposição. Eu agradeço o espaço que você me deu. O meu Instagram é só Orlando Vigiani, com 2 Gs, tá? Depois você coloca aí. Maravilha, claro. E quem quiser me chamar para uma palestra ou alguma coisa, é só entrar no Instagram e me levar para a sua cidade, me levar para o seu estado, e eu vou lá com muito carinho falar de tanta coisa boa que eu já fiz na minha vida. Aqueles 4, para obter um poder temporário, eles tomaram a água que consome a vida. Eles tomaram a água do herói. Agora eles só têm alguns minutos de vida. Não poderão ser salvos. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado, seu apoio sempre é muito importante. E é importante valorizar esses profissionais que vieram primeiro, os que construíram esse legado da dublagem. Então deixe seu like aqui, compartilhe o vídeo com seus amigos, siga o Orlando Vigiani, as redes sociais vão estar aqui embaixo. E gratidão por mais um ano começando aí. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Gente, eu falo isso e não queiram me interpretar como se eu fosse... Mas hoje a dublagem está aí, e eu digo como mais velho, porque eu estive lá, porque eu comecei, porque eu ajudei tantas e tantas pessoas a passarem por mim. Que como diretor, eu tive tantos e tantos atores que estão hoje aí, como pais, como mães de família, que começaram comigo crianças, entendeu? Então, passar um pouco dessa experiência para tantos deles que estão aqui hoje, para mim é uma coisa que não tem preço, como se diz. Então, eu agradeço, Maurício, essa oportunidade, esta abertura, essa chance que você me deu, e estou aqui quando precisar. Você pode me consultar e a gente pode conversar e poder falar mais sobre um pouco mais sobre essa arte mágica que é a dublagem brasileira. Tá bom, querido? Todos tenham uma bênção de Deus, um grande ano para todos vocês e esperamos que possamos nos ver muito em breve. Fica com Deus, Maurício. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigadão, gente. Até uma próxima.